Boa noite a todos. Essa é mais uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Vamos começar falando um pouquinho de geometria analítica. Aí tem um resumo. Porque geometria analítica é muito extensa, é um dos assuntos mais importantes do ensino médio. O principal criador dessa parte da matemática é o grande filósofo e matemático René Descartes, né? E assim, a geometria analítica ela é muito importante hoje em dia, principalmente em questão de coordenadas. Praticamente tudo o que existe hoje é baseado em coordenadas, né? A questão da aviação, a questão do GPS. Hoje em dia, qualquer órgão de fiscalização, ou então polícia ou qualquer coisa, sabe identificar onde qualquer pessoa está através do celular, né? Aí isso é possível graças ao GPS, que é um sistema de localização global. Ficam 3 satélites lá alinhados lá fora do planeta Terra e dessa localização. Aí, como eu disse a vocês, esse assunto é muito abrangente, envolve muita coisa. Aí assim, aí a primeira parte que nós vamos estudar é essa daqui, ó, que é ponto. Aí vocês vejam que tem ponto, aí depois distância entre dois pontos, baricentro, área, circunferência, reta, coeficiente angular, distância entre ponto e reta, ou seja, tem várias coisas para a gente abordar aí, né? Mas primeiro é o seguinte, é o primeiro assunto do segundo bimestre, o nome dele vai ser geometria analítica, aí 2 pontos, você vai botar isso aqui, ó, ponto. Que é se você quiser organizar no seu caderno, né? Para saber quando é que terminou o primeiro bimestre, quando começou o segundo. Aí você organiza nesse sentido aí. Vai ser geometria analítica, ponto. Tá certo? Só para lembrar, né, que é o canal Matemática em Outro Patamar, canal do YouTube, professor Marcelo Vicente, da EREM Tereza Torres de Itapetim. E lembre-se lá de se inscrever no canal e dar aquele like, né, na divulgação. Queria agradecer os 100 primeiros inscritos, que esses dias eu recebi uma notificação do YouTube parabenizando. Não é comparado àqueles caras que tem 1 milhão, tudo, né? Mas de certa forma é bom. É assim, muito obrigado a todos os 100 que se inscreveram, né? Eu sei que tem vocês, tem o pessoal da ERJ, tem meu irmão também que eu pedi para ele ajudar. Mas assim, de todo jeito é bom, né? Aí vamos lá, tá certo? A primeira parte, minha gente, que a gente vai ver é uma coisa muito conhecida de vocês. Vocês já vem estudando isso, acho que desde o 8º ano, 7º ano. E volta e meia retoma isso aí, né? Retoma isso aí, que é o sistema cartesiano ortogonal. Que esse sistema cartesiano é em homenagem a René Descartes, que ele tinha o apelido de Cartésios em latim, né? Chamava ele de Cartésios. Aí esse sistema cartesiano é em homenagem a ele. Aí foi ele que criou esse sistema cartesiano. Aí vocês vejam que ele é formado por 2 retas principais aqui, ó. A reta vertical, que a gente chama ela de Y, né? E esse eixo ele tem um nome, esse eixo aí. Ele é chamado desse aqui, ó. Eixo das ordenadas, viu? É o eixo Y que a gente chama, né? Eixo das ordenadas. Aí ele aqui vertical, né? E o eixo X, que é o eixo horizontal, ele é chamado do eixo das abscissas. É um nome estranho, mas
Pra gente se acostumando, né? Então, o eixo das ordenadas é o eixo Y e o eixo das abscissas é o eixo X, que é essa parte aqui, né? Então, a principal característica é que esses dois eixos, eles são perpendiculares, ou seja, eles têm que formar 90 graus aqui, ó. Para ser perpendicular tem que ser 90 graus, eles têm que ficar bem retinho, né? Não pode ficar desse jeito assim não, tem que ficar formando 90 graus. Aí esses dois eixos aqui, minha gente, eles formam os quadrantes. Cada parte dessa daqui é chamada de quadrante, ó. Aí com isso você percebe que ele tem 4 quadrantes, né? Primeiro quadrante, aí aqui, segundo quadrante, sempre nessa ordem, viu? Terceiro quadrante e aqui quarto quadrante. É sempre nessa ordem daqui, ó. Anti-horário, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Independente do que for feito, tem que seguir essa ordem. Aí nessa questão dos quadrantes aí, você observa o seguinte, ó. No primeiro quadrante, tanto as abscissas como as ordenadas, elas são positivas. Então, a primeira coordenada é positiva, a segunda coordenada positiva, tá certo? No segundo quadrante é o seguinte, a primeira coordenada é negativa, viu? E a segunda coordenada é positiva, que sempre a segunda coordenada é das ordenadas aqui, ó, do Y, né? No terceiro quadrante, ó, as abscissas negativas e as ordenadas, que é o Y, ó, negativo também, né? E no quarto quadrante, a abscissa, que é o X, positivo, e ordenada, que é o Y, negativo. Aí essas são as principais informações que tem no sistema cartesiano ortogonal, né? São as principais informações que tem no plano cartesiano. Lembrando que Cartésio é homenagem a René Descartes, ortogonal por formar aqui, ó, 90 graus, viu? Aí aqui, minha gente, outra coisa também é que o encontro dessas duas retas aqui, ó, ortogonais, forma justamente a origem, ó. A origem, viu? Que é a origem do plano cartesiano ou então a origem do sistema cartesiano ortogonal. Você pode chamar qualquer uma dessas formas. Aí a partir daí você observa que tem vários pontos marcados aí, né? Aí são coisas que vocês já sabem fazer, né? Não é novidade, mas aí eu vou relembrar. Vou colocar as coordenadas, tá certo? Aqui embaixo, ó. Coordenadas do ponto A, vamos ver. Ponto A, lembrando que primeiro é a abscissa, ó, é o X, ó, 3 e 2. Então a coordenada você escreve assim, ó, 3 e 2, tá certo? Ponto B, vamos procurar onde é que está o ponto B, está aqui, ó. Primeiro é a abscissa, ó, primeiro é X, menos 1, né? Aí menos 1 está indo até 4. Depois o ponto C. Ponto C. Primeira abscissa, viu? Menos 2 e menos 3, ó. Não é? Menos 2 e menos 3. Ponto D. O ponto D é isso aqui, ó. Primeira abscissa, 2 e menos 1 na ordenada. Então vai ficar 2 e menos 1. O ponto E agora. Ponto E.
Ponto E vai ser 2 na abscissa, ó, e 3 na ordenada, né? Então, 2 e 3. O ponto F. Ponto F. Menos 4 na abscissa e 1 na ordenada. Menos 4 na abscissa e 1 na ordenada. Aí agora o ponto G. Ponto G vai ser, ó, 4 na abscissa, né? 4 na abscissa e menos 1 na ordenada. Lembrando que toda vez o primeiro é x e o segundo é y. O primeiro é x e o segundo é y, né? E o ponto G agora vai ser H, para finalizar, né? O H vai ser menos 3 e menos 2, né? Pronto. E esse aqui, que é a origem, ó, que é o ponto O, a origem ele representa assim, ó, 0 e 0, tá certo? E aqui, só para complementar, eu vou colocar os que fazem parte do eixo, por exemplo. Ó, se a coordenada fosse em cima do eixo X aqui, ó, aí você escreveria assim, ó, 3 e 0, tá certo? Se ela fosse aqui, ó, em cima do X, ó, como é que você escreveria? Você ia escrever menos 2 e 0. Agora, se fosse em cima do eixo Y das ordenadas, ó, como é que seria? Já seria 0 e 3. Isso é só para vocês relembrarem. E se aqui fosse em cima do eixo Y, seria o quê? 0 e menos 3. Pronto. Aí, minha gente, tá um resumo do sistema cartesiano ortogonal, né? Vocês têm que se ligar ao seguinte, que ele é perpendicular, forma 90 graus, os quadrantes, e cada quadrante, tanto a ordenada quanto tanto a abscissa como a ordenada tem sinal, ó. Os dois positivos, um positivo e um negativo, os dois negativos e um positivo e um negativo, tá certo? E esse jeito de marcar não é novidade para vocês, é só um resumo, porque a geometria analítica ela mistura a álgebra, que é aquela parte de mexer com letras, essas coisas, com geometria. Mas tudo que a gente for fazer de geometria analítica vai ser no sistema cartesiano, tá certo? Por isso, da necessidade do resumo sobre o sistema cartesiano aí, que praticamente tudo que a gente for fazer vai ser em cima do plano cartesiano. Vamos lá, continuando. Daí nós vamos estudar a primeira fórmula de geometria analítica, distância entre dois pontos, viu? Vamos lá. Distância entre dois pontos quaisquer que a gente for falar. Nesse primeiro plano cartesiano, a coordenada do A é 1 e 1, a do B é 3 e 1. Aí quer saber qual é a distância do A até chegar no B. Vocês estudarem em física, aquele símbolozinho lá, ΔS, que é a variação da distância, a variação do espaço percorrido, né? Aí geralmente era como lá? Era o final menos o inicial. Geralmente era assim, né? Aí aqui vai ser essa lógica também, ó. A gente vai pegar, ó, distância de A para B, vai pegar o quê, ó? A distância final, que foi 3, a coordenada final, aqui, ó, 3, menos a coordenada inicial, ó, 1. Quando fizer 3 menos 1, 2. Aí se você olhar, tem 2 espaços aqui, ó. Então a distância vai ser 2. Nesse caso aqui, ó, a coordenada menos 2 e menos 1, e essa coordenada 3 e menos 1. Aí, ó, começa daqui para cá, distância de A para B. Como é que eu vou fazer, ó?
eu vou pegar a distância final, que é 3. Aqui o 3, ó. É esse aqui menos o outro. Aí esse menos é da fórmula, ó. Aí por isso que abriu o parênteses e colocou aqui, ó, menos 2, ó. Né? Aí aqui esse menos com menos vai ficar mais. Aí quando fizer 3 mais 2, 5. É assim? Aí isso aqui é quando ele está na horizontal, os pontos, ó. Se eles estiverem na vertical, ó. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Distância de A para B. Essa coordenada 1 e 2. E essa daqui 1 e menos 4. Aí agora eu vou pegar, aqui a gente pegou no X, ó. Aí aqui vai ser no Y, como é que vai ser? Distância final 2. Tanto faz começar de cima para baixo como de baixo para cima, mesma coisa. 2 menos da fórmula, ó. E o último é quanto? Menos 4. Aí é o menos e menos, mais. Aí 2 mais 4, 6. Aqui no Y agora, ó, também, né? Distância de A para B. Vai pegar 4 menos 1, que foi o último lugar que veio aqui, ó. 4 menos 1, aí você vê que a distância é 3, né? Aí assim, tanto na horizontal e tanto na vertical, não tem problema. Você olhando para aqui, você já consegue a distância direitinho, né? Só que se os pontos estiverem na diagonal, ó, aí complica. Aí fica mais complicado. Aí vamos ver como é que a gente faz. Distância aqui, ó, de A para B. Essa coordenada é 4 e 1. E essa daqui, 1 e 3. Aí vejam aqui que formou um triângulo retângulo aqui, ó. Não foi 90 graus? Onde esse que está de vermelho é a hipotenusa e esses dois são os catetos. Aí essa distância daqui até aqui, ó, tem 3, que é 4 menos 1. Essa distância de cima tem 3 menos 1, 2. E essa distância que a gente vai descobrir. Então, se aqui é um triângulo retângulo, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa vai ser a distância de A para B, ó. Não é? Então aqui, ó. Distância de A para B ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é um cateto, mais 2 ao quadrado, que é outro cateto. Distância de A para B vai ser, aqui vai dar 9 e aqui vai ser 4. Quando somar 9 mais 4, 13. Aí esse 2 que estava aqui, ó, ele passa em forma de raiz. Aí se não tiver raiz exata, você deixa assim mesmo, deixa o 13, né? Aqui do mesmo jeito, ó. Distância daqui para aqui, nós vamos descobrir. Daqui para aqui é 5 e aqui 3. Aí vai ficar distância de AB ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é um cateto, mais 5 ao quadrado, que é outro cateto. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 25. Quando você somar 9 mais 25, 34. Raiz por quê? Porque esse 2 se transforma em raiz, tá certo? Aí aqui são várias situações que envolvem distância de dois pontos. Os pontos podem estar na horizontal, na vertical. Aí você olhando assim é bem facinho, né? Agora se tiver na diagonal, a gente usou o quê? O teorema de Pitágoras. Aí nós vamos fazer o seguinte. A próxima parte da aula vai ser mostrando como é que a gente chega numa fórmula para, independente de qualquer jeito que ele tiver, você consegue resolver, tá certo? A fórmula é essa daí, ó. Fórmula da distância entre dois pontos, ó, né? Aí aqui colocou um ponto genérico, ó, ponto A. Aí a coordenada de x, x1, x2. Aliás, x1, y1. Coordenada do B, x2, y2. Isso aqui é a hipotenusa do triângulo. Vejam aqui que um cateto, ó, tá o símbolo de delta.
Ó o deltazinho aqui, ó. Delta Y e aqui delta X, ó. O que é que significa delta? Vocês estudaram lá em física que delta é variação. Tem delta T, que é variação do tempo. Delta S, que é variação do espaço percorrido, né? Aí aqui é aquela mesma lógica, ó. Como é que eu obtenho delta X? Eu vou pegar x2 menos x1. Pego o último menos o primeiro. E se eu fizer do primeiro menos o último, dá certo também. Como é que eu acho delta Y? É pegar x2 menos y1. Aliás, y2 menos y1. Nesse aqui você vai pegar x2 menos x1. E aqui você vai pegar y2 menos y1. Se você quiser fazer o contrário, dá certo também. Aí aqui como é que vai ficar? Aí a partir daqui vai aplicar no teorema de Pitágoras, né? Onde a distância de A para B é a hipotenusa, olha lá aqui, ó, L ao quadrado, igual a 1 cateto ao quadrado, que é delta x ao quadrado, mais delta y ao quadrado. Esse 2 aqui, ele passa em forma de raiz, ó, né? E repete aqui. O que significa delta x? É pegar x2 menos x1. Pega aqui, ó, x2 menos x1. O que significa delta y? É pegar y2 menos y1, tá certo? Aí com isso, a fórmula de qualquer dois pontos que existir é essa daqui, ó. Essa fórmula que a gente tem que aprender, ó. O que está aqui em cima, minha gente, é demonstrando como é que chegou nessa fórmula aqui, tá certo? Mas aí, o que é que você vai aprender dessa fórmula aqui? Você tem que aprender o seguinte, que para achar a distância entre dois pontos, você tem que se ligar que é raiz quadrada, aí você vai fazer x menos x e y menos y, tá certo? Então é o seguinte, igual eu disse, distância de A para B, como é que eu obtenho? Você abre a raiz quadrada, x menos x ao quadrado, mais y menos y ao quadrado. Tanto faz se você começar do primeiro para o segundo, como do segundo para o primeiro. Tanto faz, tá certo? Vamos fazer uma demonstração aqui que vocês vão entendendo como é que funciona, né? Demonstre que o triângulo com vértices A, menos 2 e 4, B, menos 5 e 1, e C, menos 6 e 5 é isósceles. Esse triângulo, olha lá aqui desenhado, ó. O A, menos 2 e 4, o B, menos 5 e 1, e o C, menos 6 e 5, né? Aí tem a classificação do triângulo é o seguinte, ó. Equilátero, né? Tem equilátero, isósceles e escaleno. Aí é o seguinte, equilátero, três lados de medidas iguais, tá certo? Isósceles, dois lados iguais, de medidas iguais e um diferente, né? Escaleno, três lados com medidas diferentes, tá certo? Aí a gente vai fazer o cálculozinho e vamos demonstrar como é que vai ficar isso aí, tá bom? Bora lá. Primeiro é o seguinte, ó. Vamos calcular as distâncias, né? Aí primeiro, ó, distância
Vamos fazer a distância de A para B, tá certo? Usando essa fórmula aqui, minha gente, ó. Abra a raiz. Aí você vai fazer o seguinte, ó. De A para B, ó. Aí eu, particularmente, eu gosto de começar do segundo para o primeiro. Aí aquele negócio é o seguinte, ó. No que eu começo, não muda o sinal. Você muda o sinal do segundo por causa do sinal de menos que tem a fórmula aqui, ó. Então vamos lá. Vou começar daqui para cá, viu? Você vai fazer, ó, x com x, ó. Primeiro, não é aqui, ó. X e x. Então vai ser menos 5, ó, x com x, ó. Menos 5, aí o outro é menos 2, mas por causa desse sinal, ele vai ficar mais 2, tá bom? Vai ficar mais 2, aí você eleva o quadrado, aí mais y menos y. O y daqui é 1, né? Que é a mesma coisa de ser assim, minha gente, ó. É x1, x2 na verdade, né? y2. Aí aqui, ó. x1, y1, tá certo? Aí eu peguei, ó, menos 5, troquei o sinal daqui. Aí agora eu peguei 1, esse 1 continua com o mesmo sinal. E você troca o sinal do outro, ó. Se é 4 positivo, ele vem menos 4, tá certo? Aí aqui continua ao quadrado. Aí aqui vai ser o seguinte, ó. Menos 5 mais 2, aqui vai dar menos 3, ó. Vai ficar menos 3 ao quadrado. Só que tudo que é elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então aqui vai dar 9. Aqui, ó. 1 menos 4 vai dar menos 3 também, ó. Ao quadrado. Que vai dar 9. Aí raiz de 18. Só que 18 dá pra você fazer o seguinte, ó. Raiz de 18. Dá pra você simplificar, ó. Você pega o 18 e divide, né? Por 2. Aí dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Esses daqui, ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Esse que tá ao quadrado corta. Então vai ser 3 raiz de 2. Então a gente aprendeu que depois da fatoração, o 18 vai ser 3 raiz de 2. Pronto. Essa daqui, minha gente. Essa daqui foi a distância de A para B, viu? Distância de A para B. Aí eu fiz primeiro, ó, A para B. Aí agora eu vou fazer o A e C. Então vamos lá. Distância de A para C. Abra a raiz. Aí você vai fazer, ó. Se eu tô fazendo de A para C, aí eu vou pegar daqui, ó, do C voltando pro A. Pega o x primeiro, ó. Menos 6, não troca o sinal. Menos 6, quem é o x daqui? Menos 2. Aí eles trocam o sinal. Fica 2 ao quadrado, né? Mais. Pega o y agora, ó. 5. Aí troca o sinal daqui, ó. Se é 4, vai ficar menos 4 ao quadrado. Continua. Menos 2 mais 6. Diminui e coloca o sinal do número maior. Então vai ficar menos 4 ao quadrado. Não é assim? Menos 4 ao quadrado é igual a 16. 5 menos 4 dá 1. Aí fica 1 ao quadrado, que vai ser 1. Então nesse caso aqui, raiz de 17. Então a gente descobriu que a distância de A até C é raiz de 17. Não é assim? Vamos fazer, como o triângulo tem 3 lados, então a gente tem que fazer a distância dos 3 lados para a gente saber classificá-lo, né? Para saber se ele é isósceles, que é o que está pedindo. Vamos lá. Falta a distância agora
que a gente fez, ó, distância de A para B, a gente fez distância de A para C, então tá faltando de B para C, né? Distância de B para C. Abra a raiz, é tudo uma coisinha só, né? Aí se eu estou fazendo, ó, de B para C, então eu começo do C voltando para o B. Se você fizer o contrário, dá certo, mas para a gente seguir um padrão, né? Então, distância de B para C. Começa por X toda vez, ó. No C lá o X é quem? Menos 6, ó. Aí o X do B é quem? Menos 5, só que ele vem para cá trocando o sinal, então vai ficar 5. Por que ele trocou o sinal? Por causa do menos da fórmula. Ao quadrado. Mais o Y agora do C, ó. 5 menos o Y do B, que é 1, ao quadrado. É assim? Continua aqui. Aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. E aqui 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Então aqui vai ser raiz de 17. Aí por que o 17? A gente não foi fazer isso, ó. Porque o 17 ele é um número primo. Aí se você for fazer isso aqui, 17 dá por 17. Aí não tem o que fazer. Agora se tivesse dado raiz de 25, aí você botava raiz de 25, 5. Raiz de 16, raiz de 16, 4. Se tiver raiz exata, você complementa, tá bom? Aí agora nós vamos para a conclusão. A conclusão é o seguinte, ó, pelo que a gente achou. A distância de A para B, a gente achou raiz de 18, né? A distância de A para C, a gente achou raiz de 17. E a distância de B para C, a gente achou raiz de 17. Aí o que é que você vê, minha gente? O que é que a gente observa? Qual desses três aqui se encaixa com o que a gente fez aqui, né? É claro que vai ser esse aqui, ó. A gente demonstrou que ele é isósceles por quê? Porque ele tem dois lados com a mesma medida e um com a medida diferente. Se todos os três valores tivessem dado iguais, aí você ia chamar que ele é equilátero. Se os três tivessem dado diferentes, você ia chamá-lo de escaleno. Aí para concluir, aí a gente escreve o seguinte, ó. Como a distância, né? A distância de A para C foi igual à distância de B para C. Aí logo, né? O triângulo ABC é isósceles, né? Só para a gente concluir aqui. Pronto, tá aí. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, revejam o vídeo de novo, então mande no privado algum questionamento. Lembre-se de dar aquela força lá no canal, né? E que assistam o vídeo e quando for amanhã eu passo a atividade para vocês fazerem, tá certo? Lembrando que isso aqui já é para o segundo bimestre, aí no seu caderno você já pode colocar segundo bimestre, tá bom? Tenha uma boa noite e muito obrigado por você ter assistido o vídeo, pela sua atenção, tá certo? Valeu!